Olá, queridos amigos internautas. É uma alegria estar novamente aqui para comunicar o que a Igreja Adventista está fazendo ao redor do mundo. Hoje a NN vai falar de ajuda humanitária, educação e administração eficaz dos recursos que Deus nos dá. O presidente da Agência Humanitária Adventista ADRA, Jonathan Duffy, participou de uma cúpula realizada em Genebra, no oeste da Suíça, onde tratou da luta contra o discurso de ódio contra as minorias religiosas, refugiados e migrantes. Duffy fez parte de um painel de advogados e diretores executivos organizado pela Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, na sigla em inglês. Em seu discurso, o líder da ADRA expressou que não devemos ver os imigrantes como inimigos e acrescentou que muitos refugiados impactaram positivamente as comunidades para onde foram. Duffy também enfatizou a importância de compaixão. Ele perguntou: quem está defendendo a justiça para todos? Quem tem compaixão dos menos privilegiados e marginalizados? Se não somos nós, então quem é? O presidente da ADRA incentivou: se usamos a nossa voz juntos, ela será uma força que não pode ser ignorada. Duffy acrescentou: também temos um papel que desempenhar em nossas próprias comunidades de fé para mudar o diálogo de ódio, ignorância e para o diálogo de paz, amor e aceitação. Bem, da Suíça nós vamos para a África. Para muitas crianças, não é comum que uma nova cama e roupa de cama produzam uma grande alegria. Contudo, para 150 meninas da Escola Adventista do Centro de Resgate Kajiado, no Quênia, um novo dormitório e camas foi motivo de muita, mas muita felicidade. Maranatha Volunteers tem os detalhes. Os novos dormitórios foram construídos por Maranatha Volunteers International durante uma viagem missionária com 26 participantes dos Estados Unidos. Além da construção, também foram doadas 72 camas, colchões e roupa de cama que os voluntários ajudaram a financiar. O Centro de Resgate Kajiado é um refúgio para as meninas que escaparam da tradição Maasai, de mutilação genital feminina e de matrimônios infantis. Mesmo sendo ilegal no Quênia, o ritual ainda é realizado em meninas muito pequenas, algumas delas de 6 anos de idade. Essas meninas são separadas para se casar com homens mais velhos. Algumas delas escolhem escapar por sua própria conta, quando suas mães as ajudam a escapar em segredo. Localizada a 80 quilômetros de Nairobi, a escola foi estabelecida em 2001. Ela oferece às meninas um lar e um programa acadêmico exitoso. Mas após 18 anos, as instalações precisam de reparação e expansão. O dormitório que temos supostamente tem capacidade para não mais de 80 meninas, mas atualmente há 150 meninas nos dormitórios. Depois de conhecer as necessidades de Kajiado, Maranatha aceitou construir 2 dormitórios para as meninas e um dormitório para um pequeno número de meninos. Cada um deles tem anexo um banheiro com múltiplas duchas e pias. Esse é o segundo dormitório que Maranatha construiu na escola de Kajiado em menos de um mês. God First, primeiro Deus. Este é o nome de uma série de vídeos que tem como objetivo ensinar a jovens os princípios de uma administração financeira eficaz. Criada pelo Departamento de Mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, a produção é dirigida à geração Y, a de pessoas que nasceram após os anos 1980. Os idealizadores esperam que os vídeos gerem pensamentos sobre dízimos e ofertas e decisões na direção da vontade de Deus a este respeito. O diretor do ministério, Marcos Bonfim, explica que a série foi criada para promover o debate em reuniões de jovens, acampamentos e redes sociais.
Bonfim espera que os espectadores compartilhem os vídeos e atraiam mais pessoas a Cristo. A série God First está disponível em inglês e espanhol e no link stewardship.adventist.org. Em breve, os materiais didáticos também vão estar acessíveis em português e francês. De Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero, ¿cómo puedo saber si el diezmo realmente... Bem, isso é tudo por hoje. Se Deus quiser, nós voltamos na próxima semana com mais notícias de amor, esperança e serviço. Um forte abraço e que Deus abençoe. Joe, de 10 anos, via filmes e jogava jogos de vídeo com os amigos em casa nas Ilhas Salomão. Mas ele não era feliz. A família do Joe vivia num bairro pobre em Honiara, a capital das Ilhas Salomão. Os vizinhos vendiam drogas ilegais e as crianças roubavam e metiam-se em problemas com a polícia. A casa do Joe era um lugar popular onde os rapazes da vizinhança se juntavam todas as noites. Ele reparou que um dos seus amigos não falava como os outros rapazes e participava, todos os sábados, num clube chamado Desbravadores. Joe decidiu ir com o amigo à igreja adventista do 7º dia para aprender mais. Passado pouco tempo, tornou-se desbravador e passou a ir à igreja todos os sábados. Depois de algum tempo, Joe e os outros desbravadores foram convidados para participar num camporee na Austrália para desbravadores de toda a divisão sul do Pacífico. Ele queria mesmo ir, por isso a mãe trabalhou arduamente para poupar dinheiro para o bilhete de avião. Quando a mãe finalmente conseguiu comprar o bilhete, o Joe apanhou o avião para o camporee e desfrutou de cada segundo que lá passou. Quando Joe regressou a casa e os rapazes do bairro foram à sua casa naquela noite, ele contou histórias do camporee. Os rapazes gostaram muito das histórias, por isso pediram para ele contar mais histórias no dia seguinte. Então o Joe pensou, os meus amigos gostam de ouvir histórias sobre os desbravadores. Por que não lhes falo sobre Jesus também? Por isso, cada noite, quando os amigos iam à sua casa, o Joe continuou a contar-lhes histórias sobre o camporee dos desbravadores, mas também começou a contar histórias da Bíblia. Os amigos do Joe gostaram tanto das histórias que convidaram outros rapazes do bairro para irem ouvi-las também. Em pouco tempo, 30 a 40 rapazes foram à casa do Joe todas as noites para aprenderem mais sobre Jesus. Embora a mãe não tivesse muito dinheiro, ela começou a cozinhar para as crianças comerem algo depois da história. De alguma forma, ela conseguia ter sempre comida suficiente para toda a gente. Os novos amigos do Joe começaram a perguntar-lhe se podiam ser desbravadores, e 4 foram com ele à igreja no sábado seguinte. Na semana seguinte, mais amigos foram à igreja. O dirigente dos desbravadores não conseguia compreender de onde vinham tantas crianças. Joe, por que vêm tantas crianças do teu bairro ao clube de desbravadores? Perguntou ele. O que fizeste? Não fiz nada, respondeu o Joe. Só lhes contei histórias sobre o que fizemos na Austrália e fazemos meditações à noite. Só isso. O dirigente pediu para visitar o lar do Joe para assistir às reuniões à noite. Quando lá foi, ficou surpreendido com o que viu. Mais tarde, ele disse à mãe: este bairro seria um bom lugar para abrir uma igreja. Ele reparou que a casa do Joe tinha uma grande sala inacabada que ninguém usava e perguntou se podia ser usada para os serviços de culto de sábado. A mãe concordou. Várias dúzias de crianças do bairro foram à casa do Joe para o culto de sábado. Todos os dirigentes dos desbravadores e as suas famílias também foram e levaram comida para toda a gente. Depois aconteceu algo que fez o Joe muito feliz. A mãe decidiu batizar-se. Pouco tempo depois, o seu primo de 20 anos também se batizou, assim como 3 dos seus amigos vizinhos, a quem o Joe tinha falado sobre os desbravadores. Hoje, a sala do Joe está cheia todos os sábados com cerca de 70 pessoas e há planos para abrir uma igreja permanente no bairro. Agora, o Joe tem 13 anos. Ele tem uma aparência e um discurso humildes, mas ninguém duvida de que Deus está a usá-lo de forma poderosa. Posso ser pequeno, mas nas mãos de Deus posso fazer uma igreja crescer. Tal como o Joe, você também pode ajudar a fazer crescer a Igreja de Deus ao falar de Jesus com os seus amigos e a sua família.
Convidava-vos a todos a abrir a Bíblia no capítulo 50 de Salmos. Capítulo 50 de Salmos. No versículo 11 e 14. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela vida, saúde e a paz que vai derramando no meu coração a cada dia, mesmo em dias tão conturbados como os que nós vivemos hoje. Dias difíceis em que é difícil sermos cristãos. Mas não é nada que nos surpreenda, porque Deus, por intermédio dos seus filhos, já tinha predito que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E que nos últimos dias, segundo Paulo, escrevendo a Timóteo, seria difícil ser um cristão. E nós, irmãos, que somos chamados de cristãos porque aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus. E se aceitamos o sacrifício, então precisamos viver de acordo com aquilo que Jesus quer que nós vivamos. Não segundo o nosso pensamento, mas de acordo com os princípios mais altos que a divindade nos pede. Por isso é que não é fácil sermos cristãos. E aqui não vale opiniões humanas. Não é aquilo que eu quero, não é o que eu penso, é aquilo que Jesus nos pede. Amém? Mas queria também agradecer ao Jaime Mendes pela linda música que entoou. Que Deus possa abençoá-lo, não só assim, mas como a sua família também. E a igreja, sobretudo aos domésticos da fé, o meu desejo é que tenham todos um santo e deleitoso sábado. Não queria esquecer os amigos e as amigas que elegeram a Igreja do Barreiro para passarmos juntos este dia de sábado. Que a vossa presença aqui seja o resultado do convite do Espírito Santo ao vosso coração. Que ao estarem neste solo sagrado, o vosso coração seja influenciado de tal maneira que ao saírem, vocês tenham pelo menos alguma coisa para contar aos vossos amigos, aos vossos parentes ou
aquelas pessoas que vocês conhecem. Antes de orar, para entrarmos para o assunto que nos traz esta manhã, eu gostaria de pedir a máxima atenção da igreja para que, neste momento solene, voltemos o nosso pensamento unicamente para Deus, porque nós estamos na presença de Deus, um Deus santo que merece o nosso respeito, merece toda a nossa adoração. E que controlem, por favor, as crianças que estão no nosso meio. Porque muitas vezes nós, como pais, somos envergonhados por causa daquilo que os nossos filhos fazem. Então eu gostaria de pedir aos pais que controlem as crianças que estão no nosso meio. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai da eternidade, nesta hora solene, peço-te que venhas capacitar este homem frágil, débil, para que a exposição e a leitura da tua palavra vá ao encontro da necessidade espiritual dos teus filhos. Estamos sedentos, Senhor, de ouvir palavras que animem a nossa vida nesta terra, mas que não sejam palavras vindas de um homem, mas que sejam palavras contidas na Santa Bíblia e que tenham o poder de transformar a vida de cada um de nós. Isto lhe pedimos na certeza que o Senhor ouvirá a nossa prece. Amém? Então, irmãos, hoje eu trouxe um texto para nós estudarmos. É o capítulo 8 do livro de 1 de Samuel. Samuel, que é um bebê milagre, vocês conhecem a história. Ana, mãe de Samuel, não conseguia engravidar, e Penina, que era a outra mulher de Elcana, fazia a troça de Samuel, de Ana. Mas Deus, que é bom, no tempo certo, fez com que Ana não tivesse apenas Samuel, mas tivesse vários outros filhos. Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar convosco. O tema desta manhã é: queremos um rei. O povo de Israel a pedir a Samuel: queremos um rei. Ao longo do estudo nós vamos perceber quais foram os efeitos negativos da escolha que o povo teve. E é importante nós notarmos que Deus, muitas vezes, irmãos, não se opõe às escolhas erradas que nós fazemos. Deus não se opõe. Por isso é que Ele nos dá o livre-arbítrio. E no capítulo 8 do livro de 1 de Samuel, encontramos um pedido infeliz do povo de Israel. 1 de Samuel, capítulo 8, Israel deveria ter sido um povo especial, mas preferiu deixar o rei para ser como as demais nações. Por isso, eu peço que não sejamos como eles. Hoje nós somos o Israel espiritual e não estamos ou não somos muito diferentes do povo que Deus tinha separado para ser um exemplo para as outras nações. E vamos analisar 9 versículos do capítulo 8 e começaríamos pelo versículo 3. Diz assim, eu vou ler apenas o meu comentário. Os irmãos vão acompanhar no capítulo 8, versículo 3. Israel deveria ter sido, ou seja, lamentavelmente, os filhos de Samuel não seguiram os passos do pai, mas se pareciam aos filhos de Eli. Irmãos, Samuel viveu muito tempo na casa de Eli. E nós sabemos, pela história e a narrativa bíblica, que os filhos de Eli
fizeram ou faziam aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor. E Samuel, infelizmente, cometeu o mesmo erro. Muitas vezes, nós como líderes da igreja, somos muito bons pregadores. Chegamos cedo à igreja, fazemos bem o trabalho de Cristo, mas negligenciamos a família. É um perigo que eu gostaria de alertar o povo de Deus. Eli falhou neste capítulo. E Samuel, que viveu muitos anos com Eli, teve o mesmo erro. Se vocês, o Espírito de Deus diz que eu deverei ler convosco o versículo 3, diz assim: porém, seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram a quê? À avareza, e tomavam presentes, e perverteram o juízo. Naquela época, vivia-se a época dos juízes em Israel. Como é que é possível as pessoas que devem liderar o povo de Deus, são elas que cometem atrocidades, erros no meio do povo? O ancião, que devia ser um exemplo de liderança na igreja, é o primeiro a cometer ilicitudes no meio do santo povo de Deus. Prezada e querida igreja, vamos analisar agora o capítulo 8 de 1 de Samuel, os versículos 4 e 5. Samuel foi criado em um contexto no qual o sacerdote, que era Eli, não tinha disciplinado os seus filhos. Infelizmente, o erro foi repetido. De igual forma, Samuel não conseguiu criar seus filhos nos caminhos de Deus. Assim, o povo não via alguém para ser o próximo juiz em Israel. Porém, ao invés de esperar que Deus escolhesse alguém para liderar, os israelitas pediram um rei. E o argumento, sabe qual era? Eles queriam ser iguais às outras nações que os rodeavam. Este foi um terrível erro que o povo cometeu. Oh, irmãos, Israel, para além de ser uma nação, também era uma igreja. E o desejo de Deus era que Israel influenciasse as nações circunvizinhas. Nós, como crentes cristãos, devemos influenciar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas, mas ao invés disso, nós é que estamos a ser influenciados por eles. É um contrassenso, irmãos. É algo que nós, como crentes cristãos, devemos reavaliar. Alguma coisa está errada no nosso meio. Nós que devemos influenciar os outros, estamos a adotar princípios mundanos para a nossa vida cristã. Como é que é possível? Isso se reflete em vários campos da nossa vida, desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis. O mundo lança uma moda do cabelo, o cristão quer imitar. Lançam uma moda de calças, o cristão quer comprar, quer imitar. Não devia ser assim. E o povo pediu um rei, quando na verdade o rei, quem era? Era Deus. Que desperdício! E essa história é a minha história. Se calhar também é a história de cada um de vocês aqui sentados. Não pensem que foi apenas
o povo escolhido de Israel que falhou. Temos falhado, vez após outra. Avançando na apresentação do versículo 5, eles disseram que queremos um rei à semelhança das outras nações. Prezada e querida igreja, não podemos imitar o mundo e esperar sermos bem-sucedidos. Não podemos imitar o mundo e esperar sermos bem-sucedidos. Porque Deus nos dá o quê? O padrão. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas parece que a igreja do Senhor não está interessada nisso. Nós queremos viver de acordo aos padrões que a sociedade vai nos impondo. Queremos viver de acordo aos padrões que o mundo nos impõe. Quando devíamos ser nós a influenciarmos o mundo, dá a impressão que o mundo já está dentro da igreja. E não podemos falar nada, porque as pessoas se chateiam. As pessoas ficam nervosas e nós não podemos falar. Só temos que olhar. Será? Porque Deus nos vai pedir responsabilidades sobre isso. E o versículo 7 é que é o cerne do assunto, é o cerne da questão que eu gostaria de introduzir para a igreja. O capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, o capítulo 8, versículo 7, nós deveríamos meditar de dia e de noite. Porque diz assim: depois do povo ou dos anciãos do povo de Israel terem consultado Samuel, não com uma proposta, não foi uma proposta, eles vieram com uma posição já definida. Porque eles não disseram: Samuel, talvez, possivelmente, quem sabe, se calhar. Não, nós queremos um rei. Era algo definido. De certeza que eles já tinham conversado e chegaram à conclusão que, como é que se diz? A entronização de um rei no meio do povo era o que faltava. Era algo que para eles seria a solução dos problemas que eles viviam. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos assim. Mas vamos ao versículo 7. Depois de Samuel ter ouvido o povo, diferente do povo, Samuel consultou a quem? Ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Temos dúvidas, existem dificuldades no nosso caminhar, há pedras, há atalhos no caminho. Consulta a Deus, vá a Deus em oração, que o Senhor ouve a todos. E vê a conversa que Samuel teve com Deus. Capítulo 8, 1 de Samuel, versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não te têm rejeitado a quem? A ti. Antes, a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vocês já imaginaram um filho a rejeitar o seu pai? É o que estava a acontecer. É doloroso. O filho a dizer: não, nós agora não precisamos de Deus na nossa vida. O que nós precisamos mesmo agora é de um humano a conduzir os destinos da nossa nação. Era isso que o povo estava a dizer.
nós não queremos mais saber de Deus. O que nós queremos é que seja alguém quem nós podemos falar face a face. Ah, querida igreja, aqui diz que Deus havia libertado o povo de Israel do Egito. Havia conduzido a multidão através do deserto. Os ajudou a derrotar os inimigos que estavam em Canaã. E depois que o povo estava estabelecido, simplesmente Deus foi deixado para trás. Cuidado com a prosperidade. Cuidado com os tempos de bonança, os tempos de paz, onde já não temos mais dificuldades. Dá a impressão que as lutas, as inquietações, as doenças tinham desaparecido e num tempo de paz, o povo volta-se para Samuel e diz que agora nós não precisamos mais de Deus. Foi posto de lado o Senhor. O povo pediu que o modelo teocrático, no qual Deus era o líder, mudasse para o modelo monárquico. Era a monarquia que estava a ser instituída em Israel. E aqui neste campo, permitam-me dizer o seguinte. Tenho ouvido alguns pregadores a dizerem que a nossa igreja é uma igreja democrática. Que é uma igreja democrática. A nossa igreja nunca e jamais será uma igreja democrática. Porque os irmãos sabem o que significa democracia? Demos, cratia, é o poder do povo. O povo é que decide. O povo é quem escolhe. O povo é quem elege. A democracia é um projeto falhado em grandes sociedades. Logo, para a Igreja do Senhor, não serve. O modelo para a Igreja de Deus é o modelo teocrático. Teos, poder de Deus ou governo de Deus, e cratia. Oh, irmãos, Deus sempre esteve na condução dos destinos do seu povo. Sempre. É um modelo teocrático que sempre acompanhou o santo povo de Deus. Por isso, o povo, quando rejeitou o modelo teocrático e adotou a monarquia, não se podia esperar outra coisa. Porque na monarquia, o homem é que assumia o trono e não Deus. E essa história me faz pensar quantas vezes eu já agi da mesma forma. Quantas vezes os irmãos, se calhar, já agiram da mesma forma. E enquanto precisamos de Deus, colocamos Deus à frente. Quando as coisas estão boas, quando as coisas vão bem, já não precisamos mais de Deus. Porém, depois que a tempestade passou, simplesmente o povo viu que tudo quanto tinham dito foi um grande erro. E eu gostaria de ler com os irmãos o livro de Êxodo, o capítulo 13 e os versículos 21 a 22. É para sustentar o que nós estamos a dizer. Para não dizer que o irmão falou e nós nunca lemos. Êxodo capítulo 13, os versículos 21 a 22. Eu tomo a leitura. Ali no tema nós vemos que Deus guia o povo pelo caminho. Então vamos ver aqui a representação do modelo teocrático na vida do povo de Israel. O verso 21 do capítulo 13 do livro de Êxodo diz o seguinte:
E o Senhor ia adiante deles de dia, numa nuvem, ou numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Agora, reparem na expressão do versículo 22. A minha Bíblia diz, nunca, não sei se na vossa também assim está, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, a coluna de nuvem e a coluna de fogo simbolizavam a presença de quem? De Deus no meio do povo. Os irmãos estão a ver? Não é o homem que vai conduzir os destinos da igreja. Não. É Deus quem conduz os destinos da igreja. Porque, irmãos, por mais sábios que nós sejamos, por mais conhecimentos ou por mais conhecimento que nós tenhamos, o ser humano é sempre e sempre será uma criatura. Nós somos criaturas. Deus é o Criador. Ele conhece, Ele sabe das fraquezas do nosso coração. E depois de Israel ter escolhido um rei, as consequências foram terríveis. E vejam que Deus, no livro de 1 de Samuel, no capítulo 8, começou a enumerar as dificuldades que o povo teria. Mas vocês acham que o povo ficou preocupado com isso? De maneira nenhuma. Deus começou a dizer ao povo, olha, vocês escolhendo um rei, as dificuldades serão estas, estas e aquelas. Mas o povo não se importou. E no versículo 17 do capítulo que estamos a estudar, diz o seguinte, Deus a dizer ao povo, este rei dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de quê? De criados. Aqui resta-me dizer que o reinado de Deus nos torna livres. Os outros reis nos escravizam. Por isso, irmão, minha irmã, seja livre em Cristo Jesus. O único rei que nos dá liberdade é Cristo, porque os outros nos oprimem. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não nos damos conta disso. Vamos agora analisar os versículos 19 e 20. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós o quê? Um rei. Depois de tantas advertências, o povo disse, não queremos isso. Não queremos isso. O que nós queremos é um rei. Mesmo diante das advertências de Samuel, o povo insistiu em ter um rei humano, combatendo por eles. E Deus é quem lutava pelo povo. Deus é quem dava vitória ao povo. Por isso é que, quando nós tiramos os olhos de Cristo, o resultado é o fracasso do ser humano. Quando deixamos de olhar para Cristo, o resultado são escolhas erradas que nós vamos fazendo. E, analisando o verso 20 ainda, diz que quantas vezes confiamos em métodos e estratégias humanos e deixamos Deus de lado. Quantas vezes? Agimos pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio impulso e colocamos Deus de lado.
por último, o versículo 22. O versículo 22, Deus respeita as nossas escolhas. Portanto, cuidado com o que você escolhe e pede. Deus respeita as nossas escolhas, mas cuidado com o que você pede e escolhe. Porque a segurança está em pedir que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. E o texto aqui diz que então o Senhor disse a Samuel, depois de ter dito tudo o que nós já sabemos, dá ouvidos à voz do povo e constitui-lhes um rei, dá-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um à sua cidade, que aquilo que vocês pediram se fará. Que não seja essa a nossa atitude. Porque, sabem, permita que Deus dirija a sua vida em todas as circunstâncias, tanto nos dias escuros, quanto nos dias claros. Ele é o único que merece, de facto, ser o rei que ocupa o trono do nosso coração. Que Deus, que é bom, faça compreender melhor a sua palavra e que nos dias escuros ou nos dias mais claros, que o único rei que esteja entronizado no nosso coração seja o Senhor Jesus. Porque nós, irmãos, estamos às portas da eternidade. E se houver um rei que não seja o rei divino, nós, não importa os anos que estamos na igreja, estaremos irremediavelmente perdidos. E não é isso que Jesus quer da nossa vida. Que ao fazermos escolhas e a submetermos pedidos a Deus, que sejam pedidos orientados segundo os princípios que Ele nos deixou. Que fazendo assim, estaremos a trabalhar para o tempo e a eternidade. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Ooh.